Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Estamos mais uma vez aqui no podcast Agora é a Vez Delas. Eu e a doutora Ana Tereza Basílio falando de assuntos da atualidade, assuntos de interesse da sociedade. Não é, doutora Ana Tereza? É isso aí, Carol. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Não sei que hora você vai assistir, mas seja muito bem-vindo ao Agora é a Vez Delas, que a gente fala sobre assuntos que estão aí na pauta, né, Carol? Exato. E agora com um assunto muito interessante e de grande preocupação, que são os trotes na faculdade, como a gente viu lá em São Paulo, né, doutora Ana? Esse absurdo dos estudantes violarem tantos direitos e de uma forma tão terrível na frente de todo mundo, sem o menor constrangimento. Muito pelo contrário, causando constrangimento. Sem dúvida. A gente já viu algumas vezes, ao longo dos anos, não é a primeira vez, aquilo que parece ser no trote uma brincadeira, mas na verdade não é uma brincadeira. É uma grande agressão de veteranos contra novos alunos que impõem comportamentos que reduzem eles ao ridículo, à execração pública. E isso tudo culminou com esse trote, né, Carol, que fizeram na Universidade de Medicina, colocando os novos calouros para correr nus na frente do público, né? Isso é um excesso, evidentemente. Não é que a gente queira ser politicamente correta, cheia de história, não é isso. É um negócio que é realmente terrível, porque atrás daquela suposta brincadeira tem um constrangimento muito grande, expõe ao ridículo, né, as pessoas que estão correndo nuas na praia. Afinal, não é uma praia de nudismo. Sim. Nuas na rua, não é uma praia de nudismo, não é o local para estar nua. E até mancha a carreira dessas pessoas. Você não acha, Carol? Mancha. Acho extremamente violento. Parece que não é violência, porque a gente só acredita que a violência seja física. Embora tenham relatos de outros estudantes que ocorrem realmente, eles cortam cabelo, batem, pintam, né? Sujam as pessoas, infelizmente, de urina, de fezes, isso, inclusive tem fotos nos autos, mas é muito importante, e isso não pode acontecer, você não pode fazer esse tipo de violência, que é psicológica, que além é uma violência psicológica, você não pode colocar isso como sendo uma brincadeira, porque aí qualquer um poderia fazer qualquer coisa, né, mediante a desculpa de ser uma brincadeira. Doutora Ana, a senhora não concorda que se a gente entende que o início da sua carreira é a faculdade, como você vai conduzir a sua carreira logo no início com esse tipo de fato? O quanto não é só o quanto você faz mal a terceiros, mas o quanto você também, sem pensar, talvez, acredito, faça mal a você mesmo. Claro, claro. E outra coisa, muitos casos decorrem de violência psicológica e outros de violência física. A gente já viu vários casos de raspagem de cabelo, de machucar, de bater. Nós já vimos isso. É lógico que ninguém, assim, de bom senso vai dizer assim, tá proibida a brincadeira. Não é essa a ideia. Uma brincadeira, pintar a blusa, até pintar o rosto, ainda vai lá. Agora, esses excessos é que transformam o que deveria ser um bom momento, né? Um momento feliz de ingresso na faculdade, que é uma conquista, acaba transformando em pesadelo, né? Porque, inclusive, 15 deles Foram expulsos. Foram expulsos. Ou seja, imagina alguém que estudou, passou para medicina. A gente sabe a dificuldade que é a relação candidato-vaga e medicina. Dificílimo. Tanto pública quanto particular. Pública quanto particular. São poucas as faculdades. Imagina a pessoa perder a matrícula por causa de uma bobagem, de uma coisa de mau gosto como essa.
né? E aí a gente não está aqui falando só de medicina, não, né, Carol? A gente está Não. falando de direito, arquitetura, seja Exatamente. qual for o ingresso. É muito importante a gente dizer também para essas pessoas que provocam esse tipo de excesso, que elas já estão maculando a futura carreira delas, já estão começando mal. Exatamente. E isso vai ser, no futuro, quando ela for buscar um emprego, fazer uma entrevista, ou fazer um concurso público, esses fatos vão desaboná-la. Ela vai perder oportunidades profissionais. Isso não é brincadeira, né? Esse tipo de coisa, em excesso, agressiva, gera para esses profissionais problema sério. E para os novos que aceitaram a brincadeira ou foram impelidos a aceitar, também a foto deles pelados em ambiente público vai ser vista por futuros empregadores, por pessoas que avaliam o trabalho deles, e isso macula a vida profissional inteira, é uma irresponsabilidade. Ainda há uma consequência jurídica, né? Porque não só como imagem, mas pode haver um desdobramento jurídico, porque não tem, o que ocorreu é grave, principalmente nos dias de hoje. Se eu não me engano, as primeiras reportagens, as meninas estavam jogando em quadra, tá? Um esporte, e entram homens correndo em volta da quadra nus, segurando as suas partes íntimas e correndo. Não é brincadeira. Isso é uma maneira terrível, vexatória, de constrangimento. Então, há consequências também, tanto na questão, há um impacto na sua vida, porque a gente tem um impacto na sua vida pessoal, como a doutora Ana falou, a questão da carreira, você está se colocando na carreira, e hoje é muito importante, a gente sempre está estudando e renovando o conhecimento. A gente tem que entender que a hora que cai no domínio público é muito difícil, doutora Ana Tereza, de retirar, muito difícil. Não sai nunca mais, porque com a internet, com a viralização das imagens, vai ficar pro resto da vida. E aquela pessoa vai ficar pro resto da vida com essa mácula na sua vida profissional e talvez até pessoal. Né? Exatamente. É delicioso essa vitória. É uma vitória maravilhosa, porque entrar na faculdade é um esforço muito grande. Foi para todos nós e acredito que continue sendo para outros estudantes, mas é importante entender que isso não pode se transbordar a ponto de virar uma selvageria, porque o que a gente está vendo é uma selvageria. A gente no Rio de Janeiro tem algumas faculdades, acredito que em outros estados também, tem o trote solidário. É muito interessante o trote solidário, porque a gente... Exatamente. E você se envolve, eu fico extremamente emocionada, eles pedindo, falando, olha, eles falam para o nosso trote da faculdade, ou para a gente fazer uma festa, você pode, e eu dou, porque eu vejo a alegria, isso sim é uma maneira de comemorar. É importante a gente dizer que a gente aqui não tá para defender vamos ser politicamente correto. Não é isso, gente. Não é isso. Brincadeira é brincadeira. O ilícito criminal é ilícito criminal. Exatamente. Aí nós temos alguns tipos. Eu não sou criminalista. Nem eu. Violento ao pudor. Exatamente. Há tipos aí criminais. E ainda mais no ambiente que é preparação profissional, a gente tem que pensar o seguinte: a minha imagem é o que vai me qualificar no futuro na minha profissão. Então, eu não posso ter nas redes sociais fotografias ou filminhos que me desabonam profissionalmente. Não dá. E nem que desabonam pessoalmente. Já pensou? Um desses rapazes vai ficar noivo. Aí chega o irmão da noiva e mostra pra mãe, pai, olha aqui o noivo dela andando pelado aqui. Não, é terrível. Quer dizer, pode até embaraçar a vida pessoal, profissional. Você vê que só há consequências desastrosas, né? Numa atitude impensada, numa suposta brincadeira, né? Como eles dão essa intitulação. Mas eu não acredito realmente que seja uma brincadeira, acho que transbordou, acho que passou do limite, inclusive você vê que a pessoa que está participando não está à vontade, ela está completamente e coagida,
Porque ela não tem como negar. O sonho dela depende daquilo. Inclusive, eu tava lendo, doutora Ana, que eles, inclusive, atrelam ao sucesso de uma residência, da carreira, a isso. É importante a gente entender que é o contrário. Que não há. Exatamente. É o insucesso de uma carreira. Por que a gente veio falar no podcast? Porque é importante que as pessoas entendam que há consequências jurídicas, que ali o que foi cometido foi um ilícito realmente, com escopo, com um pano de fundo de ser uma brincadeira. Não, na verdade, não é uma brincadeira, e que tem outras formas de você comemorar teu ingresso na faculdade de forma muito mais prazerosa para ambos. Sem dúvida. A gente está aqui apoiando, eu adoro, a gente adora, a festa adora comemorar. Gente, eu digo que eu era da época do Pendura. Estudante de direito. Meu Deus! Eu não pagava a conta no dia do Pendura. Isso é um relato. Olha, isso é um relato. Só a gente pagava. Tá trabalhando, né? Mas isso aqui é um depoimento. Porque o que eu penduro? No direito, a gente tem um dia exato que a gente vai aos bares. É o dia do advogado. Exatamente, e que a gente pendurava a conta. Acho que nem se faz mais o pendura. Acho que não. Eu me lembro que às vezes a gente era preso, a gente tinha que chamar o professor de direito penal para soltar. Era uma bagunça. Mas assim, era uma traição, né? O pendura pagar o garçom, mas não paga o restaurante. Aí tinha dono de restaurante que não achava graça nenhuma nisso. Então, tinha outros até que achavam, tirava foto, fazia até divulgação. Olha, dia do pendura aqui e tal. Inclusive, alguns restaurantes e bares fechavam cedo para que a gente não entrasse, porque eu também participei dessa época. Então, a gente não está aqui criticando nenhuma comemoração, né, doutora Ana Tereza? Não tá nenhuma brincadeira. A gente gosta muito, a gente se diverte muito. Acho que tem que ser comemorado de forma realmente grandiosa, com os veteranos e com os novatos, para que eles estejam ingressando. Mas é importante lembrar, a gente tem regras na sociedade a serem seguidas. E mesmo que seja dentro de um ambiente fechado, embora não tanto, porque é um ambiente acadêmico, isso tem que ser lembrado e tem que ser respeitado. Acredito, eu acompanhei inclusive a administração das faculdades se colocando contra esse tipo de claro. Exatamente, tanto que houve a expulsão. Eu não estou dizendo aqui se foi a melhor forma ou não, expulsão compulsória. Realmente a faculdade tem que analisar para rever se isso Exatamente, porque a gente sempre a gente acredita na legislação e acha que o contraditório e ampla defesa, ou seja, a defesa deve existir, e essa expulsão compulsória pode talvez ser revista dependendo da defesa de cada um. Mas porque é muito importante esse ingresso na faculdade, que eles continuem. Mas é importante também haver uma punição para que isso... Para o excesso, e para que a gente consiga, não, futuramente. Eu me lembro muito, falando aqui do trote, né, dos calouros também, dos excessos em jogo de futebol. Verdade. Às vezes, pela empolgação e por estar em grupo, o grupo junto é mais perigoso do que a gente individualmente. E eles acabam, assim, o que era para ser uma brincadeira, uma diversão, ou até reclamar. Você pode reclamar, xingar a torcida do outro lado. Agora, o limite do excesso, quando é transgredido, a gente tem desgraça. Sempre esse caso de um torcedor que jogou uma garrafa do outro lado, sem ver onde estava e matou uma moça. A gente tem que pensar, a vida desse torcedor acabou, matou uma moça, uma menina. Acabou a vida dele, acabou a vida da família dela. Tudo por causa de uma besteira de um jogo de futebol. Não estou dizendo que não é importante o jogo de futebol, não, tá, gente? Mas o time perdeu hoje, amanhã ganha. E assim vai. Agora, assim, também a gente tem casos de jogarem nas torcidas, uma joga no fogo de artifício na outra, já teve casos de pessoas queimadas e tal. A gente tem que pensar que aquilo que parece uma brincadeira pode ser um problema pro resto da vida. Na verdade, é que a gente
como a gente vive o tempo todo pensando, a gente tem que pensar na consequência dos seus atos com outras pessoas. Fogos de artifício. Fogos. Tem fogo, né? Entra em combustão. Tem pólvora. Então, isso tudo pode machucar outra pessoa. Até o próprio que manuseia, eu conheço várias pessoas que manuseiam esses fogos e se machucam. Imagina em terceiros, uma garrafa de vidro. É interessante, eu sei que a gente tem... Claro que o rapaz não quebrou Não. mas ele assumiu o risco de matar e matou. Você jogar uma garrafa de vidro a qual corta alguém, você tem uma arma na mão. Sim. E mesmo que você tem que entender que a consequência disso é o que pode ser o que aconteceu, exatamente, infelizmente. Houve uma tragédia a nível da família da moça, quanto da própria dele, porque agora ele vai responder, está preso, vai responder por isso, porque tem que responder, foi uma vida que foi ceifada por uma irresponsabilidade. Então isso torcidas organizadas, a gente entende porque a gente gosta de um time, a gente se empolga, torce. Eu passo mal, logo avisando pra vocês. Eu passo mal, eu às vezes, sabe, grito, exatamente, tem excesso de palavras. Eu sou torcedora. Fala um monte de palavrão. Exatamente, eu sou torcedora assim de passar mal. Mas não machucar alguém. A gente tem que entender que acabou. Eu tenho pessoas na minha família que são de times completamente diferenciados. A gente brinca, zoa fala alguma coisa do time. Olha, você nunca ganhou, você é assim. Mas a gente tem que respeitar, realmente entender que qualquer atitude atitude mais drástica, como fogos, como objeto cortante, pode machucar terceiros e você pode responder. E aí você não vai ver mais o futebol. Você vai estar preso. Você também você pode acabar com a família de outra pessoa. Então, pra quê? Por que o ambiente não pode ser agradável? Deve ser agradável. Viver em coletividade, a gente tem que entender, tem que respeitar, mas dá pra curtir muito, porque ninguém vive sozinho. É isso aí, Carol. Então, gente, a mensagem aqui do nosso podcast de hoje é cuidado com a euforia. Exato. Conter um pouco as excitações. Exatamente. Não é? Mas no próximo... O próximo vai ser um tema muito bacana. Vai. A gente tem aí, a gente vai comentar sobre a guerra hoje, que está na Ucrânia, as guerras que a gente está se deparando e as consequências delas em todo mundo. Isso é muito importante a gente conversar com vocês e debater sobre isso. Pode mandar pra gente, se vocês quiserem que a gente toque algum assunto, podem mandar, né, doutora Ana? Sugestão, que a gente vai comentar no próximo programa e a gente coloca em pauta aqui, sim. É muito importante a participação de todos vocês. E o próximo é bem importante. Vamos falar da guerra da Ucrânia, então. Exatamente. Gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.